Muito bem-vindos a mais um Cafeína. Vocês pediram e nós atendemos. O programa hoje falará sobre o risco das debêntures. Com o caso das Americanas, quem chegou a investir em títulos de dívida da varejista pode estar sem saber para onde correr. E agora, quais são os direitos desses investidores? Resta sentar e chorar, Doni? Pois é, Sammy Boy. Olha, pessoal, segundo dados da Anbima, antes de anunciar seu pedido de recuperação judicial, a Americanas tinha emitido 5 debêntures com valores na casa dos bilhões. Esses títulos de dívida iriam vencer em 5 datas distintas: abril desse ano, abril e junho de 2024, janeiro de 2026 e outubro de 2027. Antes de anunciar a sua recuperação judicial, a Americanas informou que deixou de pagar juros de uma de suas debêntures emitidas. Segundo advogados ouvidos pelo Cafeína, a empresa pode fazer isso porque obteve uma tutela que antecipava efeitos da recuperação judicial. Traduzindo, agora, no processo de recuperação, os investidores não podem executar essa dívida. Mas antes de falar sobre os direitos de quem está com esse problemão na mão, vamos lembrar o que são debêntures. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar seus projetos. Quem adquire os papéis tem um direito de crédito sobre a companhia e recebe uma remuneração na forma de juros. As debêntures costumam pagar remunerações acima do CDI, já que o seu risco é de uma empresa privada. Só que em caso de calote do crédito, as debêntures podem ou não ter garantias. Exatamente. Elas podem ser quirografárias ou ter garantias flutuantes. Nas quirografárias, não há garantias ou preferência do investidor em caso de liquidação da companhia. E é esse justamente o caso da maioria dos títulos da Americanas. Segundo o advogado empresarial Marcos Manuel, neste caso, o debenturista é o último da fila a receber o seu dinheiro. A ordem de prioridade para o recebimento dos créditos deve ser primeiro os trabalhadores, depois os credores com garantias reais e, por último, os quirografários. O advogado explica que o pagamento das debêntures deve vir do fluxo de caixa gerado pela companhia. A garantia só deve ser executada em caso de calote. Considerando que a empresa está em recuperação judicial, se a garantia recair sobre ativos essenciais ao negócio, ela não pode ser executada, a não ser que haja autorização judicial. De acordo com o advogado, os agentes fiduciários dos debenturistas devem convocar assembleias gerais para discutir o caso. Nesta reunião é que eles decidem se a representação dos debenturistas será conjunta ou individual. Daí devem chegar se os valores dos seus créditos estão corretos na lista de credores enviada pela empresa à Justiça. Mas o caso Americanas não foi o primeiro a dar dor de cabeça para os debenturistas. Antes, a empresa Rodovias Tietê passou por uma crise empresarial que começou pela incompatibilidade dos investimentos necessários para operar o fluxo de caixa da concessionária. Como resultado, foi feita uma revisão das condições de pagamento das debêntures emitidas, seguida por um pedido de recuperação judicial, depois que os seus investidores anteciparam o vencimento da dívida. Mas, diferentemente das debêntures das Americanas, os títulos da concessionária tinham como garantia a alienação fiduciária de ações. Nesse caso, Doni, diante da inadimplência da empresa, os investidores ganham o direito à conversão dos papéis em participação societária na empresa. Após incríveis 110 assembleias, 15.300 dos 18.000 debenturistas optaram pela troca dos títulos. Esses papéis somam R$1,5 bilhão de reais em participação no fundo controlador da companhia. Essa foi a forma encontrada para se beneficiar de uma possível reestruturação da empresa, com os debenturistas agora na condição de acionistas. No entanto, é normal ficar a dúvida se o investidor poderia ter se prevenido do caso. E, bem da verdade, muito dificilmente, já que até mesmo bancos, gestores profissionais de fundos, agências de ratings e auditorias não previram os problemas. Logo, a saída continua sendo sempre diversificar investimentos. Dessa forma, é possível dormir com certa paz, sabendo que apenas uma pequena parte do seu capital está aplicado em cada ativo de risco.
O importante é entender que ao investir em dívidas de empresas, você estará sujeito sim a levar calote. É raro, mas pode acontecer. E isso deve estar bem claro para cada investidor. Lógico que, nesses casos, existem os ratings de crédito das agências internacionais que servem como um carimbo de que essa ou aquela empresa tem a melhor ou a pior classificação de risco, mas mesmo assim o investimento ainda merece alguma cautela. O que precisa ter em mente é, se um cunhado ou primo distante que não tem um histórico de bom pagador bater na sua porta pedindo R$10.000, quais as chances de você reaver esse dinheiro caso venha a ceder o pedido? E os juros do período emprestado? Acredita que vai receber? Respondido isso, por que então não usar o mesmo parâmetro para emprestar seu dinheiro a empresas? Muitas vezes a saúde financeira delas, Dona, é menos conhecida que um parente distante. Aí é melhor não entrar no risco. Apesar de grandes nomes não soarem um alarme, como foi o caso da Americanas, precisamos, como investidores, estarmos cientes dos riscos e assumi-los. Cuidado com o mercado de crédito. Tudo dá certo até o dia que não vai mais. Muitos investem em crédito sem raciocinar que nada mais é do que um empréstimo, né? Do que uma dívida. Agora, isso não significa que devemos evitar essa modalidade e esse mercado, e sim calibrar as expectativas e achar um balanço interessante de risco e retorno. Exatamente. Agora, alguns podem até falar, mas dizer depois que aconteceu é fácil. Então a questão é que a gente está aqui sempre falando dos riscos embutidos nos investimentos e das particularidades de cada um deles. Então, por mais batido que seja falar sobre a importância da diversificação, por exemplo, ela é a única que pode suavizar perdas como essa. E lembrando que a diversificação vale tanto para classes de ativos quanto para riscos geográficos. Quanto menos seu dinheiro ficar sujeito a um evento pontual que possa consumir todo o seu patrimônio em um contratempo, por exemplo, a falência de uma empresa, ou a queda abrupta de um setor, ou a falta de confiança em um país, muito melhor para sua estratégia e para o futuro do seu dinheiro, né? E agora vamos de giro de notícias. O Twitter vai começar a compartilhar a receita de anúncios com alguns de seus criadores de conteúdo. A medida anunciada por Elon Musk envolverá a receita de anúncios que aparecem em respostas de threads dos criadores de conteúdo. O usuário deve ser um assinante verificado da rede social. Os resultados das Big Tech forçaram avaliações de que o boom dos serviços em nuvem está diminuindo, uma vez que em desaceleração atingiu os negócios das empresas. As apostas agora são de que a inteligência artificial será o próximo impulsionador do crescimento dessas companhias. Os resultados de Amazon e da Microsoft, que juntos dominam o mercado de nuvem, mostram que o crescimento no negócio foi o mais baixo desde 2015 e agora é esperado uma maior desaceleração. O Procon de Minas Gerais multou em 11 milhões de reais Americanas por descumprir ofertas, cancelar compras e não entregar produtos adquiridos por consumidores em seu site de vendas. Segundo o órgão, há 445 reclamações de consumidores do estado no site Reclame Aqui entre 4 de janeiro de 2020 e 4 de janeiro de 2022. Americanas afirmou que ainda não foi notificada. Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou até o finzinho do Cafeína. Valeu por curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e principalmente por se inscrever no nosso canal ou Invest News. Sammy Boy, obrigado pela companhia e a você que nos assiste. Bons investimentos. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.